Está em discussão o requerimento 110/2013, de autoria do vereador Marcelo. Senhor presidente e demais vereadores, eu acho absolutamente salutar as iniciativas salutares, né, as iniciativas do vereador Marcelo, e até pela vontade que ele tem de representar o cidadão, e eu me identifico muito com ele no tocante a isso. Eu também sou dessa forma, eu atendo muito a sociedade, eu vou muito em busca de respostas, mas este requerimento que fala das luvas, é mais uma vez chovendo molhado. O próprio Ministério Público está investigando. Para que novamente tomarmos o tempo daquele gestor e assim sua equipe para termos resposta que o próprio Ministério Público está investigando, do qual eu sou testemunha do Ministério Público na ação, que o vereador Marcelo levou lá, segundo ele me disse, o promotor uma vez, e numa segunda vez eu estive lá quando o promotor estava e disseram que eu levei, que não foi eu que levei. Basta ligar para o promotor. Não adianta qualquer uma outra pessoa falar que eu levei ou não levei. Vai direto para o promotor e pergunte quando que eu fiz contato com ele com relação a isso. Eu fui até julgar aí na rua como a pessoa que levou o promotor, que fez aquela devassa lá, que eu achei muito prudente. O vereador estava presente, o outro vereador estava presente. Ligue para o promotor, ou ligue e eu pergunte pessoalmente para o promotor. Foi o Clinge que convidou o senhor para ir lá? Ele não vai falar se eu não foi ou não se foi. Pergunte para ele, ligue para ele, vá à frente dele, qualquer pessoa. Não fui eu, coincidentemente, eu cheguei lá no momento do atendimento da minha mulher e minha filha, ou encontrei, fui abordá-lo como político, ele representando o Ministério Público, e ele me convidou para acompanhá-lo, e eu fiz com muita satisfação, e sou testemunha no processo apuratório. Com muita honra vou ser testemunha. Agora, para quê? Mais uma vez, pedir ou fazer um estardalhaço em cima da administração daquilo que já está sendo realizado. Permite? Lógico. E conforme já foi colocado nessa casa, os requerimentos que venham melhor embasados, Exato. Fundamentados na legalidade, porque chega, eu acho que beira assim a brincadeira até. Existe algum parentesco entre a farmacêutica do posto de saúde municipal e a funcionária Priscila Miranda e o dono da farmácia Miranda? É brincadeira. Paraibuna é desse tamanho, todo mundo sabe. Então... Colocar isso aqui no papel, nobre vereador, eu acho que o requerimento, eu voto a favor daqueles, como eu sempre digo, que eu entendo que são cabíveis, como votei do médico, mas... Eu terei a responsabilidade de saber utilizar o dinheiro que me é pago, como todo mundo aqui é pago pelo erário público, para fazer a coisa de maneira fundamentada, e não aqui para jogar satisfações pessoais contra um de lá e outro de cá. Isso não existe, que nós somos pessoas responsáveis representando da coletividade. Eu não posso usar desse expediente aqui para me satisfazer pessoalmente. Assim, ou depois colocar no Facebook, que eu respeito absolutamente e leio o que o vereador coloca, mas eu não posso usar desse expediente para fazer uma manifestação pessoal em redes sociais e lançar pessoas contra pessoas, que a nossa sociedade é composta de todo tipo de gente. Os que têm mais conhecimento, têm menos, têm mais discernimento, têm menos, que isso é nítido e próprio de toda a sociedade, do mundo inteiro. Uns que conhecem mais, outros conhecem menos, mas todos têm que ser respeitados. E quando se lança esse tipo de atitude, nós estamos jogando a nossa sociedade contra alguns. Eu não posso aceitar isso. Deixe o Ministério Público, e Vossa Excelência, meu vereador Marcelo, tem todo o direito do mundo de notificar o Ministério Público para que apure tudo que foi irregular. Porque a grande chance que nós da administração, que eu faço parte da administração, provarmos que somos probos, que não somos improbos, que nós temos probidade. Agora, lançar satisfações pessoais para que as pessoas avaliem e sorriem nas redes sociais, eu não vou admitir. Infelizmente, sou contrário, dada a falta de juridicidade, de legalidade, de fundamentação desse documento muito mal elaborado, que não poderia nem entrar na pauta.
Se eu fosse o presidente, com todo respeito, conversaria com Vossa Excelência e nem colocaria na pauta, porque já está sob júdice. Para que passar no crivo desse plenário se já está sob júdice? Se já está no crivo do judiciário, com a iniciativa do Ministério Público? Então não dá para passar por isso. Obrigado. Senhor presidente, pedindo aqui uma questão de ordem, eu requeiro a votação desses dois requerimentos, o 110/2013 e o anterior, o 108/2013, 109/2013, que a gravação da votação de toda a discussão seja remetida à minha pessoa. Estou requerendo, isso é um direito que cabe a mim no regimento interno. Que seja remetida à minha pessoa a gravação das pessoas que votaram ou deixaram de votar, toda a discussão que teve aqui. Perfeito. Uma cópia, uma cópia do CD desse período, só desse período, não precisa dos outros Uma demais. questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, o presidente, vai tomar as devidas direito, senhor presidente, o senhor vereador, prudentes medidas, mas isso está disponibilizado. Ele mesmo pode fazer a cópia. Para quê? Eu estou solicitando o próprio legislativo, vereador, se isso é público. Eu estou solicitando que é direito meu estar no regimento interno. Senhor presidente, eu estou fazendo questão de ordem de Vossa Excelência. Eu não gostaria de ser interpelado. Eu estou solicitando aquilo que está no regimento interno é direito meu. O senhor não discuta aquilo que está no direito meu. O senhor tem os seus direitos, o senhor faça o seu direito, aquilo que o senhor quiser. O meu direito eu estou solicitando. E obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, está sendo transmitido pela rádio e gravado, está sendo via internet. Posso? Com a palavra o vereador Marcelo. Senhoras e senhores paraibunenses, estamos aqui mais uma vez. Quero deixar bem claro para vocês, como o André Baby, o vereador, falou, vota contra. Cringe vota contra, falando que é um ego pessoal, que é picuinha, é dinheiro da saúde, o dinheiro que é do imposto de vocês, está sendo gasto. A pergunta é o seguinte: quais empresas participaram da licitação? De quem é a responsabilidade de receber o material e quem recebeu? Qual a data de recebimento dessas, conforme notas anexas? As notas estão aqui, depois eu vou apresentar. Quais são os números de lotes de luvas que foram entregues? Quais a quantidade de luvas comprada? Por que as luvas não estavam sendo usadas? Segundo resposta em outro requerimento que eu já fiz, o planejamento da compra é feito em 4 anos. Então, por que foi feito mais uma compra agora em janeiro de 2013? Se existe algum parentesco da farmacêutica do posto de saúde, a funcionária Priscila Ebran Miranda, com o dono da farmácia. Eu estou fazendo esse requerimento, eu estou fazendo essa pergunta, André, porque eu quero assinado. Porque saber eu sei o que é, eu quero documento assinado que eu possa representar. Outra coisa, existe algum tipo de parentesco José Carlos Maia com o dono da farmácia? José Carlos Maia, se não me engano, é assessor do prefeito, trabalha, se não me engano, também, acho, na área de licitação, ajuda. Parece que é parente do seu Carlos Maia, que é o dono da farmácia. Devido à justificativa do requerimento, devido à fiscalização feita pelo promotor de justiça, foi encontrado várias caixas de luvas vencidas que ainda estavam sendo usadas. O que aconteceu onde as luvas... É uma pergunta, desculpa. O que aconteceu? Onde estavam as luvas compradas em 2012 no valor de R$ 45.540,22. Após aprovado em plenária, cópias sejam enviadas para o Ministério Público, Tribunal de Contas, TV Vanguarda e Jornal Vale Paraibano. Dá publicidade nos fatos. Por que isso? Como eles falaram, o Ministério Público já sabe. Mas o Ministério Público não tem todas as informações. E todo mundo sabe que o promotor de justiça aqui de Paraibuna atua Paraibuna, na atividade da Serra e São José dos Campos. Nós, como vereador, temos a obrigação de dar publicidade nos fatos. As notas foram compradas, luvas estão aqui, R$8.000, foi entregue dia 28/8/2012, R$8.900. Dia 13/7/2012, R$11.400. São valores pagos. Dia 26/7/2012, R$5.485.
Dia 2/10/2012, R$ 19.550. Esses são valores pagos. As luvas deveriam estar no posto de saúde. Aquelas luvas encontradas com o promotor de justiça foram luvas do empenho de 2010. Então, eu quero saber, eu acho que todo mundo quer saber, o povo de Paraibuna quer saber, onde estão os R$ 45 mil de luva. Eu acho que não tem nada demais fazer um documento, perguntar. E digo mais, em janeiro, não suficiente os R$ 45 mil de luva, em janeiro, agora um valor de empenho, dia 3/1/2013, em janeiro de 2013, foram comprados mais R$ 8.550 em luvas. Senhores e senhoras, esse é o dinheiro da saúde de Paraibuna. Depois o pessoal bate no posto de saúde, não tem remédio. Depois o pessoal reclama que não tem médico. Queremos dar publicidade onde está indo o dinheiro da saúde. Talvez alguns vereadores que votem contra, acreditem eles que eles não dependam da saúde pública. Deve ter seus planos de saúde, alguma coisa. Mas o povo de Paraibuna depende. É isso que eu tenho de dar publicidade. Estou aqui e peço a vocês que votem a favor. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Serginho. Dentro do princípio, de um dos princípios, né, da administração pública, que é o da publicidade, né, em relação a esse fato, eu acho que esse fato deu uma publicidade enorme, né? Aliás, está dando, né, para a gente que frequenta outras cidades, a gente sabe, né, como repercutiu mal. Então, isso aqui até é uma forma até de a administração pública responder com classe, que eu acredito que ela não vai ter nenhum problema para responder esse requerimento se passar, né? E até mesmo para o vereador Marcelo poder divulgar em todas as linhas, com todos os pontos e vírgulas, realmente o que aconteceu. Eu acredito que é uma oportunidade boa da gente. Esse fato gerou até hoje uma publicidade negativa. Que esse fato, a partir de agora, gera uma publicidade positiva para a Câmara Municipal e para a Prefeitura. Porque eu acredito, como falei, eu acredito que a administração não vai ter nenhum problema em responder esse requerimento. Senhor presidente, eu quero que conste em ata também, eu quero a cópia da votação, só esse pedaço, como o doutor Fernando já pediu, eu quero também, como vereador, não quero ficar confiando em sistema de internet, então, já deixa registrado que eu quero a cópia desse requerimento, dessa votação, por gentileza. Com a palavra o vereador Juninho. Novamente eu votarei favorável por aquilo que já expliquei. E, na verdade, esse requerimento, vereador, são dois requerimentos de um, né? Um é sobre o parentesco, o outro é sobre as luvas. Não, permita uma parte. O requerimento é um só. Quero dar publicidade aos fatos que, como o promotor de justiça talvez não saiba, a Priscila, a funcionária farmacêutica do posto, é filha da dona da farmácia que vendeu. E isso é para dar publicidade e encaminhar para o Ministério Público para ele possa apurar com mais profundidade os documentos e acontecer isso pelo fato dela trabalhar no posto de saúde, vereador, e ser a mãe dela que vende, por isso eu citei o nome. Entendi. Mas o requerimento é um só. Está dizendo que sobre o Zé Maia, né? A farmácia e a moça aqui, segundo... no caso, a moça é concursada até, na verdade. Mesmo ela sendo concursada, existe o crime? Eu não sei. Estou perguntando porque eu não sei. Vereador, o que Vossa Excelência estava dizendo sobre a lei que é crime. Vereador, então, tudo aquilo que me causa um pouco de estranheza, eu gosto de perguntar. Vereador, o crime foi... desculpa. A lei foi sancionada, o vereador Baby está com um aparelho na mão aí, se eu não me engano, dia 23 de maio de 2013. O presidente Dilma sancionou. Quer dizer, essas leis, ela não vai pegar porque isso foi antes de acontecer. Hoje ela não pode mais. Hoje ela não pode mais vender. A partir, acho que 23 de maio de 2013, chama a lei de conflito de interesse. Até terceiro grau, quem tem parente, como nós temos, se tiver parente, alguma coisa, não pode vender para a prefeitura. Então foi sancionada essa lei. Está definitivamente proibido, então. Proibido, definitivamente. Mas só que Perfeito. Isso aconteceu antes dessa lei ser sancionada. Entendi. Entendeu? Eu citei o nome das pessoas para dar mais publicidade, para o promotor possa averiguar melhor o grau de parentesco, para ver se tem alguma... Lógico, vai ter uma ligação. Para ver... Não, se for crime, tem grau, lógico. Alguma coisa está estranha, vereador. O Paraibuna é pequenininho. Não... Vereador,
causa muita estranheza, R$45.000 de luva pagas, estava paga essas luvas. Então, o requerimento das luvas que o Vossa Excelência está fazendo, não é aquele problema daquelas luvas, são outras luvas. As luvas encontradas, vereador, são de 2010, um lote de 2010. Só que foi pago R$45.000 em 2012. Se a gente estava usando a luva de 2010, onde estavam as luvas de 2012? Isso que o vereador quer saber, isso que o povo quer saber. Entendi. Se foi pago em 2012, cadê essas luvas que não estavam no posto de saúde? Eu acredito que a prefeitura não vai ter problema nenhum em responder, porque com certeza não tem nada errado. Sou favorável ao requerimento, porque não tem jeito. Realmente eu rezo a cartilha de que o vereador tem que poder fazer requerimento, poder trabalhar, né? O vereador tem que fazer o quê? Muitas vezes é uma bobeira para uns, às vezes a gente até está sem razão. Eu já passei por isso também, de fazer requerimento ser reprovado, e muito aqui dentro, e vocês sabem disso. Quantos requerimentos eu fiz, né? E Vossa Excelência também. Muitos. Então, eu não gosto. Mesmo que seja uma bobeira, se eu estiver fazendo uma palhaçada, que eu pague por ela, né? Mas eu acho que o requerimento tem que ser respondido ao vereador, é o mínimo. Então, por isso eu sou favorável ao requerimento. Com a palavra, o vereador Milton. Quando aconteceu, vereador Marcelo, o fato do promotor estar lá fazendo o recolhimento daqueles material das luvas e dos remédios que estava vencido, estava presente eu, o vereador Klinger e o Daniel. E 2 dias depois daquele manifesto que nós tivemos lá junto com o promotor, eu ouvi várias coisas na cidade que eu fiquei muito triste, porque não foi eu que fiz a denúncia, e muitas pessoas falou para mim que quem fez a denúncia foi eu, assim como falou, eu acredito que o Daniel, e o vereador Daniel e o vereador Klinger também estavam envolvidos. Mas se eu tivesse conhecimento que existia ali no posto de saúde remédio odontológico com quase 2 anos de vencimento e luvas, milhares de luvas também vencidas, com certeza eu ia fazer a denúncia. Não fiz a denúncia porque eu não tinha conhecimento. Eu acho um absurdo existir um remédio que usa... o meu filho pode ter usado um remédio que estava lá com 2 anos de vencido, odontológico. E eu tive os cuidados de ir e perguntar para o nosso prefeito, para o Barros, o porquê que existia tantas luvas vencidas. E foi, eu mesmo, eu acredito, vereador, que eu separei aproximadamente umas 50 caixas de luvas vencidas. Permite a parte. O pessoal está fazendo, mas que eu não sei os termos exatos, né? Cavalo de batalha, tempestade em copo d'água, é isso? As luvas, o senhor promotor e as pessoas técnicas disseram, não ela está com a data, ela pode ser convalidada ou convalidada. É só ligar para a empresa vai mandar via e-mail um ticketzinho revalidando essas luvas. Não tem nenhum crime, não perde validade, gente. Isso aí não tem fundamentação. É só um auê para a população saber. A própria empresa que faz pode convalidar. O meu genro é técnico de segurança de trabalho. Ele é técnico de segurança de trabalho no hospital no Simão Toro, rede do Simão Toro. E quando vence esse tipo de material é convalidado. A própria empresa que faz manda lá pela internet uma datazinha nova e convalida. O próprio promotor chamou a atenção dos profissionais lá, por que não convalidaram? Esquecer de convalidar, não pode, é só isso, não tem. Existe a falha, está sendo apurada, mas a gravidade da falha não é da dimensão que estão tentando dar. Não é, o vereador está rindo, vai conseguir passar o projeto, eu até peço a Serginho mudar o voto dele, não é isso, não pode dar dimensão, nós temos outras causas para cuidar da sociedade, não adianta satisfazer o ego de alguns que são contrários.
Hoje nós temos uma sociedade contrária à administração, que eu sou favorável, que eu vou ficar rindo. Não tem necessidade de fazer esse cavalo de batalha, não tem necessidade de fazer essa tempestade em copo d'água. Nós temos que ter responsabilidade. Então mude o voto, quem está pensando em votar favorável, mude, que estão dando ênfase a um assunto que não tem tanta ênfase. Acreditem, basta ir lá e verificar. Fala até, e outra coisa, o artigo 129 da Constituição Federal dá plenos poderes ao promotor de justiça vasculhar tudo o que ele achar que deve, vai fazê-lo. Então, para que tentar satisfazer o ego de um grupo opositor à atual administração, que terá mais de 3 anos pela frente para elucidar algumas causas pendentes, para sanear algumas dificuldades que nós temos e não perder tempo com o negócio não tem fundamentação. Eu não faria, Serginho, por favor, troca o voto. Diego, peço encarecidamente respeito ao povo de Paraibuna, não em favor daqueles que querem fazer a UE com a oposição, com o momento de dificuldade da administração que todos nós passamos, e vão votar com responsabilidade, e não para satisfazer alguns que querem criticar. Mera crítica à administração que não fundamenta decisões. Então peço encarecidamente, vamos, Juninho, não sei o voto de Vossa Excelência, demais vereadores, vamos votar contra. Isso aqui não tem fundamentação, estão dando ênfase demais a um assunto que não tem tanta ênfase para a realidade da administração, a realidade da nossa necessidade como sociedade. Para que fazer isso? Só para dar satisfação para alguns que querem ficar rindo em Facebook. Brincadeira. Serginho, por favor, eu conclamo. Vossa Excelência, vereador Júnior. Terminar o meu raciocínio, e eu estava conversando com o nosso prefeito Barros, e ele, vereador Marcelo, me explicou o porquê que aconteceu aquela... Existe um culpado, porque na verdade foi feita as compras das luvas para 4 anos, 2010, 12, 11, 12, 13, 14. Vereador, infelizmente, a empresa responsável trouxe todas essas luvas em 2010. Por isso que aconteceu esse fato, infelizmente eles não conseguiram usá-lo, todas essas luvas. Se tinha lá 200 caixas, era 50 caixas por ano. Infelizmente, a empresa trouxe todas as luvas em um ano. Se fosse eu o responsável para poder receber essas luvas, jamais eu ia receber. Eu ia fazer a devolução de 150 caixas e ia apenas pegar 50 caixas, que era o que era para ser usado em 2010. Infelizmente, quem estava lá cometeu esse erro de receber todas essas luvas. Por isso aconteceu aquela infelicidade do pessoal que lá estava. Obrigado. Com a palavra, o doutor Fernando. Bom, talvez esteja explicando, alguém não esteja entendendo tecnicamente. Não é simplesmente trocar o selo. O remédio venceu, eu vou lá e troco o selo. A molécula que está ali dentro já foi. Então, quer dizer, ele não presta, não serve mais, tem que se jogar fora. Assim se determina a Anvisa, o órgão que regulamenta nesse país a utilidade, os prazos de vencimento das medicações que nós usamos. Se está vencido, tem que ser descartado, não pode ser utilizado. Eu estou pondo em risco o paciente, estou pondo em risco o profissional de saúde, inclusive, que trabalha com esse paciente. Uma luva romper, o sangue vem na sua mão. A minha mão pode estar contaminada, eu vou estar contaminando o paciente. Então, eu estarei contaminando o município de Paraibuna, o cidadão paraibunense, aquele que não tem condição de pagar um convênio, a R$900 aí ou a mais, para que possa ter os melhores hospitais, que não vai acontecer isso, porque o regulamento do hospital é qualidade. Então, eu acho que se nós não trabalharmos com qualidade na saúde, não é quantidade, é qualidade. Então, isso está errado sim. Não é só trocar o selinho lá não. Se está vencido, é porque o período daquele produto já está em deterioração. Eu vou usar isso numa pessoa, num ser humano,
Ser humano não é como, brincou agora, né? O cara vem aqui para me defender animais, concordo plenamente, sou a favor de defender animais. Mas não defende o ser humano. Eu estou defendendo o ser humano. Vamos interromper um pouquinho só aqui. A questão também envolve medicações injetáveis que contêm vasoconstritor. Isso quer dizer, anestésicos. Anestésico que você vai aplicar e injetar no ser humano. Uma molécula vencida de 2010 a 2003 e 3 anos de vencimento. Você vai injetar isso em alguém e vai falar assim para mim, é só mudar o selo. Gente, se a Anvisa fala que isso aqui não vale mais, é porque o laboratório que fabricou isso já sabe que não vale mais e colocou lá. O revendedor que repassou isso aí vem aqui e muda o selo. Para com isso. Você vai lá no meu consultório, eu vou pegar, eu vou te dar uma amostra grátis, então, no remédio de 2009, e você toma para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece com você? Então, eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, nós estamos mexendo com ser humano, vida humana. Agora, isso é um desleixo com a vida humana. Gente, o que é isso? Isso é um absurdo. Pode falar, esteja à vontade. Só quer debater esse assunto aí? Com todo respeito e admiração que tem por Vossa Excelência e pelo cabedal de conhecimento que Vossa Excelência, que próprio de Vossa Excelência, Vossa Excelência está distorcendo no discurso quando fala em remédio. Ninguém falou em remédio. Nós estamos em luva. E outra coisa, Vossa Excelência não tem conhecimento técnico para embasar se luva ou em Anvisa ou qualquer órgão que seja. Nós estamos indo muito além daquilo que deve ser tratado. As luvas podem ser convalidadas, como o próprio Ministério Público afirmou. Eu nem sabia disso, afirmou na minha frente. Por que não convalidou as luvas? Ou reconvalidou? Agora Vossa Excelência está dizendo que tem que jogar fora. Mas da onde saiu esse conhecimento técnico? Eu sei que Vossa Excelência é psiquiatra, é médico em outras áreas com especializações, mas não pode também embasar conhecimento técnico em relação à luva. Isso é de uma indústria que tem lá seus técnicos para fazer e se deve convalidar, como disse o promotor, é porque existe essa saída, essa regularização do material que teve a data de validade ultrapassada. Não é que venceu o material, ultrapassou o limite de data estipulado para aquele uso que pode ser convalidado. Então, Vossa Excelência não tem esse conhecimento e não distorça, por favor, que a população que está nos ouvindo, eu falei em luvas, estamos falando em luvas, e Vossa Excelência está falando em medicamento. Ninguém está falando em medicamento. Medicamento vencido é medicamento vencido. Eu não tenho conhecimento para embasar qualquer informação com relação a isso, e Vossa Excelência tem. Agora, luvas não são medicamentos. Vossa Excelência não receita luvas. Vossa Excelência, como médico, receita medicamentos e não luvas. Obrigado. Mas quando eu suturo uma pessoa, eu suturo com uma luva. E essa luva vai dar proteção à minha mão e àquele paciente para que não seja contaminado. Então, se essa luva está vencida, ela não está em condição de uso mais para me botar na mão naquele paciente. Bom, é muito simples. Comunique-se e avisa, que é o órgão regulamentador federal. Acabou. Vamos ver se isso aí é verdadeiro ou não é. Nós denegrimos essa situação. Faz uma denúncia direto na Anvisa, Marcelo. Vamos abrir na Anvisa. Permita uma parte, vereador. Isso para mim não é estresse. Eu acho que não é a mão dele que vai no sangue dos outros, né? E nem a vida do outro que está na mão dele. É que está na minha às vezes, né? Que nem nas últimas 2 sexta-feiras, porque não tinha, vamos dizer assim, profissionais com uma habilidade suficiente para ajudar uma situação que eu tive que ajudar. Eu peguei luva assim e coloquei na minha mão aqui. Se estava válido ou não válido, infelizmente eu sou médico, eu tenho que arriscar minha vida, mas é triste me falar isso. Coloca o selinho novo. A luva vai arrebentar na sua mão, Fernando. Você dançou, né? Você pegou aí uma contaminação, ou você passou, que é pior, uma contaminação para o seu paciente. Que eu acho que é bem pior eu passar uma contaminação para ele. Bom, quem não entende disso, eu acho que se me chamar que eu não entendo de um pouquinho você falar assim, você não entende nem um pouquinho sobre bactéria, você não entende nem um pouquinho sobre vírus, eu acho que eu poderia pegar meu diploma e pôr fogo nele, porque eu não sou médico. Né? Eu acho que eu sou um pior dos profissionais dessa cidade aqui. Vereador. Né? Se advogado entende mais que eu de luva, então tá bom. Então, luva cirúrgica ainda, pelo amor de Deus, né? Vereador, permita uma parte, por favor. Fim do poço em Paraibuna. O último que sair, que fecha a porta e apaga a luz. Vereador, permita uma parte. Claro, a única pessoa que está distorcendo a informação é o vereador Cringe. No momento, o requerimento está sendo votado de luvas, vereador. O senhor sabe muito bem que não é de... Aqui o requerimento está sendo votado dos R$45 mil de luvas que não parecem, não sei se foram entregues. Não é de luva vencida. Queremos saber onde está os R$45 mil de luva.
O senhor distorceu a informação levando para a luva vencida. A luva vencida todo mundo sabe que foi paga em 2010. Todo mundo está cansado de saber. Nós queremos saber, o requerimento diz onde foi parar os 45 mil reais de luva. Se o senhor tem dinheiro para comprar remédio, tem muita gente que não tem. Infelizmente, essa é a realidade de Paraibuna. Bom, o que eu só ponho aqui é o seguinte: o valor da vida humana hoje nessa casa, se for votado contra o esquecimento, olha, foi jogado no lixo o valor da vida dos nossos cidadãos. Nossos cidadãos realmente estão em risco de vida. Não tem saúde nesta cidade. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Pública, né? Particular tem, mas pública eu vou falar isso, porque aqui nessa casa se assinou embaixo de um ato ilícito contra a saúde do cidadão, pondo em risco a saúde do cidadão. Nós estamos tratando o cidadão pior que se trata um animal. Então, lamento muito, esse é meu ponto de vista, está colocado. E seus internautas, preste bem atenção na deturpação das palavras. Você compraria uma luva vencida e trocaria o selo e colocaria na sua casa para usar em um procedimento de risco que você tivesse que fazer, da limpeza da fossa séptica da sua casa? Faria? Eu creio que não, né? Muito obrigado, é isso que eu teria que falar. Terminada a discussão. Uma questão de ordem, senhor presidente. Porque verso sobre a matéria, se Vossa Excelência permitir, uma questão de ordem, verso sobre a mesma matéria. Tem um âmbito. Na realidade, Vossa Excelência citou nominalmente. Ele tem direito de resposta em 1 minuto. Exatamente. Eu até vou falar da tribuna, não vou nem falar daqui. Perfeitamente. Citou, lógico, o vereador Clean 3 vezes. Então, senhor presidente, vereador Marcelo, eu vou citar o nome, sem problema nenhum, porque eu não tenho dificuldade em fazer aquilo que eu tenho convicção de que estou fazendo. Ele falou, atentem-se, aqueles que ainda não formataram o seu voto, não decidiram o seu voto, atentem-se nas minhas palavras. Ele falou que tirou do portal do cidadão. Portal da transparência, está transparente. O que nós temos que votar? Um negócio que já está publicado no portal do cidadão. Então, por que ele não endereça ao Ministério Público? Por que ele não endereça qualquer órgão que ele entende? Ele, vereador, pode fazê-lo. Para que nós vamos usar desse plenário para votar uma matéria que já foi publicada no Tribunal do Cidadão, no portal de transparência? Portal do TSE, do Tribunal de Contas do Estado? Para que votar uma matéria que já está publicada, que já deu publicidade? A Constituição diz do princípio da publicidade. Já foi dado publicidade, todos nós temos acesso, e nós vamos ficar votando, perdendo o nosso tempo em discutir, ainda implorar para o vereador votar contra, do negócio que não tem cabimento. Poxa vida, todo mundo já sabe, é só fazer politicagem, é só para usar esse expediente para fazer política contra os menos favorecidos. Vereador Elô, atente-se para o que está acontecendo. Vereadora, atente-se. Vereador Daniel, vereador André, aquele que quiser usar, está publicado, a prefeitura já publicou no portal do cidadão, todo mundo é público, deu notório e de extremo conhecimento. Aqueles que não estiverem satisfeitos, basta ele, qualquer cidadão comum, vá lá e ofereça uma denúncia contra o gestor, porque ele publicou um dinheiro que ele não justificou de onde veio. Para que passar aqui e cansar a minha orelha, a minha língua e a orelha da que eu estou ouvindo? Será que eu sou tão deficiente mental ao ponto de ter que votar e discutir uma matéria dessa? Brincadeira. Permite uma parte, vereador. Agora eu usei 1 minuto. Vereador, eu fui citado, tem 1 minuto. Na realidade, Vossa Excelência não pode conceder a parte. Vossa Excelência está respondendo 1 minuto ao vereador Marcelo. Vereador Marcelo, o senhor tem 1 minuto, o senhor foi citado nominalmente. Senhoras e senhores, mais uma vez o vereador Cris está tentando enganar o povo. Mais uma vez. Porque a pergunta é onde estão as luvas. Saber que foi pago, todo mundo sabe que foi, vereador. Não quero enganar o povo. A pergunta está muito clara. Onde foi? Quem vendeu? Quem participou da licitação? Saber que está no portal do cidadão, isso eu não preciso. Isso está aqui, está nítido. Agora, a pergunta que eu quero fazer, onde estão os 45 mil reais de luva? Isso que é a pergunta. Não é que o vereador Cris quer intimidar, sei lá, o que ele quer fazer com os vereadores aqui dentro, querendo.
manipular, não sei qual seria a palavra certa, porque saber que está no portal do cidadão, que está pago, isso está nítido, está pago, mostra para todo mundo ver. Eu queremos saber onde estava a luva, se é de 2012, estava usando 2010, onde estava, se está pago, era para estar lá a luva. Isso que eu quero deixar claro, preste bem atenção. Mais uma vez, tem lamentável, né? O povo de Paraibuna sofrendo sem remédio e 45 mil de luva sendo pago, ninguém sabe onde foi parar a luva. Senhor presidente, eu fui citado nominalmente mais uma vez, vou usar bem rapidamente, vereador, você lendo algumas instruções de alguns sábios, e esses sábios dizem o seguinte: a melhor resposta que existe para algumas e determinadas perguntas é o silêncio. E vou dá-la agora ao vereador. Obrigado. Com a palavra, vereador Elô. Senhor presidente, eu tenho que dizer que nos 8 anos que eu já fiz parte dessa casa, eu nunca vi uma bancada tão heterogênea. Tanto de acondicionamento de formação, de características, de peculiaridades, quanto de opiniões. Aquele que vota para mim, para a diretoria de saúde, vota contra o projeto que eu voto, porque não tem aqui. Cada um está tomando o seu posicionamento. Cada um está tomando a sua postura. E isso está ficando muito bem claro para a população. Independente de alguém dizer que a vereadora Elô foi lá para embromar. Não, é a minha opinião. E quem me ouve e acredita em mim, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Então, esse tipo de condição, e até porque nós estamos respeitando os pares em todas as condições. Eu até tenho aqui que justificar meu voto por uma condição de profissionalismo. Com relação a entrega material vencido, não entrega material vencido, a questão é saber, está usando esse material vencido? Ninguém me respondeu isso até agora. Ninguém me respondeu isso até agora. Foi uma coisa que você falou, Milton, até. Porque eu também trabalho numa instituição pública que eu tenho material vencido lá. E eu não posso dar fim no material. Não. Só um minutinho. Deixa eu terminar o raciocínio. Eu respeitei a opinião do senhor quando o senhor veio aqui. Só um minutinho. Então, a questão não era nem essa. Porque essa daí está sendo até averiguada. Até o acondicionamento das questões feitas pelo vereador Marcelo, que eu quero justificar para você novamente, Marcelo, de quem é a responsabilidade de receber esse material? Olha que perfeito. Quais são os lotes de luva que foram entregues? Quais a quantidade da luva foi comprada? Por que as luvas não estavam sendo usadas? E agora? Quais não estavam sendo usadas? As anteriores ou agora desse... Então, eu vejo um monte de questões aqui que eu não saberia responder dentro do requerimento. Tudo bem, que eu não saberia. Doutor, eu estou sendo claro com o senhor. Não, pode falar. Agora, eu fiz o meu raciocínio. Vereadora, talvez a senhora não conheça. Ninguém aqui está querendo enganar o povo. Vamos respeitar as pessoas, doutor, por favor. Pede para os seus pares também, por favor. O doutor não falou nada, o doutor falou só que com a maior calma do mundo. Não, pede para os seus pares. Eu solicitei a Vossa Excelência. Vereadora, eu só queria esclarecer a senhora o seguinte, que a Anvisa é clara nisso, eu tenho consultório particular, sei como é que é. A questão é a seguinte, a vigilância sanitária é clara nisso. No ambiente do seu trabalho, que você tenha o seu consultório, que você tenha o seu posto de saúde, que você tenha a sua instituição que seja de saúde, que envolva a saúde, você não pode manter material vencido junto. Isso aí, se você for pego, você vai ser multado e vai ser fechado até que você retire e tome as devidas providências. Então, a lei é clara nisso. Eu não posso responder que se estava vencido lá, estava errado. Então, assim, se eu tiver no meu consultório uma caixa de uma medicação vencida, tem todo o direito a fiscal da vigilância chegar ali, fechar meu consultório, eu pagar a multa e depois eu poder reabrir. Como alimento vencido no supermercado. Assim, não pode permanecer no ambiente. Não pode, gente. É lei. Estava lá, não poderia estar lá. É isso que eu gostaria de esclarecer para a senhora. A lei é assim que fala, é dura. Eu tenho dentro da minha instituição, até preciso honrar pela ética. É triste, pede para tirar, porque se a vigilância pegar,
é fechar, vai lacrar, enquanto você não recolher a multa e retirar e provar para eles que está limpo isso aí, está lacrado. É assim que funciona a lei da vigilância sanitária. Perfeito. Grato. É só para esclarecer para a senhora. Não, maior eu respeito agradeço, do mundo. até né? porque eu estava comentando sobre a fala do vereador Miltinho, inclusive. Não, mas até eu agradeço peço a desculpa em nome do contribuição. colega aqui. Não, tá? claro, Tudo obrigada. bem? Então, até esse processo do requerimento, eu concordo com ele. Até esse processo do requerimento. E agora, eu quero até colocar aqui para alguns dos pares, que tem uma vez na minha vida que eu vim a essa tribuna e eu fiz um pronunciamento e eu me arrependi no fundo da alma. E até hoje eu não consegui corrigir esse erro. Foi quando eu acondicionei, eu relacionei, eu fiz um paradigma entre a condição pública com a condição pessoal. E eu errei. E isso foi no meu primeiro entre ano. o que, vereador? Desculpa. Eu fiz uma relação entre a pessoa pública e o pessoal. Quando a pessoa estava exercendo cargo público, eu fiz comentário diante de condição pessoal. E eu não admito isso mais. Nós precisamos, presidente, deixar de ser domésticos. Nós precisamos, e é por isso é importante ouvir a fala do doutor Fernando, da gente ser técnico. E aonde eu não sou técnica da explicação que ele me deu. Só que eu não vou admitir nessa casa, que eu não vou votar a favor, e a população me exige isso, quando a gente lança política para a condição privada. Ah, porque sai com o outro, ah, porque não tem moral, porque deve na praça. Não é. Isso aí é questão pessoal da pessoa. Qual a visão técnica da pessoa para vir aqui discutir um projeto e colocar as suas opiniões? Então, da mesma forma que eu disse que eu votei contrariamente ao projeto, porque lá dizia, ah, porque é parente do outro, não sei quem, aqui depois eu vejo algo provinciano, vou dizer. Existe algum parentesco, hein? Foi o que o senhor citou. Não, nós precisamos deixar de ser provincianos, nós precisamos ser técnicos, nós precisamos ser profissionais. E, inclusive, dentro dessa técnica, desse profissionalismo, abre aspas aqui para encerrar minha fala, eu até quero, na deliberação aqui, sentar com o vereador Júnior, porque eu nunca, vereador Júnior, votei a troca do nome de rua. E agora eu vi do Joãozinho aqui, eu estou num impasse, numa mágoa aqui, porque aquela ladeira já tem um nome, e você está propondo do Joãozinho. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos mexendo com questões pessoais. E isso é muito difícil para nós. E eu vou sentar com o senhor para ver isso. Então, a minha justificativa aqui nesse ato, e diante de todas as justificativas que já... Desculpa, vereador, eu não... E diante de todas as justificativas que já foram ouvidas aqui, já está sendo apreciado pelo Ministério Público, já está sendo elaborado processo para isso, tem respostas para isso na busca. O vereador Daniel acabou de assumir a presidência da Saúde, falou que vai fazer alguns questionamentos. Eu voto contrário, porque eu tenho que prezar pelo profissionalismo. Vamos deixar essas picuinhas pessoais, porque eu já sofri isso com picuinha pessoal na política, e eu não quero que ninguém passe por isso. Não tendo mais discussão, está em votação o requerimento 110/2013, de autoria do vereador Marcelo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, queiram se manifestar. Vereadora. Aprovado por 6 votos a 4. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que o senhor consultasse o plenário para que nós pudéssemos votar e discutir as moções em totem.
Está em discussão a solicitação da vereadora Elô para que nós possamos votar as moções em toto. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Estão em votação, discussão e votação as moções número 17, 18 e 19. Não tendo discussão, estão em votação as moções 17, 18 e 19. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, queiram se manifestar. Aprovados por unanimidade. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Então, eu, atendendo ao chamado de todos, gostaria de agradecer pela perpetração da democracia e que vençam aqueles que estiverem mais bem intencionados ou melhores intencionados para tirar o mais bem. Eu quero agradecer a presença dos senhores vereadores, a presença dos senhores cidadãos e, mais uma vez, agradecer aos internautas que estão aqui nos prestigiando até essa hora, agradecer ao diretor da Grande Vale AM 1580 kW, que graciosamente passou ao vivo e a cores hoje a sessão de Câmara. Desejo a todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e obrigado.